Ele é Deus de graça, é Deus de amor, compaixão, misericórdia. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Nós temos um tema hoje, que filho sou eu? Baseado nesta parábola de Jesus. Nós vamos, ao final dessa parábola, você vai poder identificar que filho você é. Qual dos dois você representa. E se você realmente tem esse desejo no seu coração, como este filho dessa parábola. Parábola de Jesus em Lucas 15, do 11 ao 32. Uma parábola bem conhecida, bem lida talvez, bem estudada talvez. E essa parábola ela tem muitos ensinamentos, muitos mesmo. Mas nós vamos abordar 4 deles, para que a gente possa ter um pouco de compreensão do que Jesus estava dizendo aqui, o que é que ele estava querendo ensinar no contexto dessa parábola. Pode passar para mim, por favor. Jesus continuou porque antes mesmo dessa parábola, entendemos que existem mais 2 parábolas que ele contou, certo? Nós ministramos aqui há uns 2 domingos atrás, uma dessas parábolas, que é a parábola da dracma perdida. Hoje nós vamos estar falando sobre essa parábola do filho pródigo. Esse é um contexto, um conjunto de parábola que Jesus contou. Para quê? Para quem? Ele usou essa parábola com 2 grupos de pessoas distintos. Ele estava falando essa parábola para 2 grupos de pessoas. Eram os fariseus, doutores da lei, religiosos. Então eram 2 grupos distintos, preste atenção. 2 grupos distintos, fariseus, doutores da lei, religiosos. E para um outro grupo, que era um grupo de pessoas de má fama, pecadores, pessoas que não eram dignas de, praticamente, dos fariseus olharem e falar assim: você não é digno de Jesus, você não é digno de assentar na mesa com Jesus, sabe? Aqueles fariseus assim que eram os terroristas religiosos, era esse grupo de pessoas. Hoje nós nem temos mais isso, né? Glória a Deus que não tenha, mas tem. Os terroristas religiosos de plantão, que estão prontinhos para apontar o dedo para você, que estão prontinhos para dizer que você é pecador, que você está fora da lei, que você não tem lei, que você está fora do caminho, que você está longe do caminho, que você não tem Deus, que você não tem Jesus, que você vai para o inferno, enfim. Um monte de coisas que esses fariseus, na época de Jesus, eles faziam, eles falavam, eles apontavam o pecado das pessoas, mas eles não olhavam para eles mesmos. Então, Jesus está contando essa parábola para que a gente possa ter essa compreensão. E aí, por isso que ele fala, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, um país muito distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Ele não tinha responsabilidade. Este filho era irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de nossa, que palavra difícil. Alfarrobeira. Tá, vamos traduzir para hoje, né? Eram bolotas que eles davam para os porcos, né? Bolas que eles davam para os porcos e que eles comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, né? Entrando numa realidade, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti.
Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Tudo bem, se você me tratar como um dos seus empregados, já está bom. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem o anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, esse é o outro filho, o filho mais velho, estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e as danças. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Acabou? Mas você nunca me deu nem... Não, tem mais. Mas quando volta para casa, esse teu filho... Olha só, esse teu filho, não era nem irmão dele, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O pai diz: olha, o pai não falou assim, nós tínhamos que celebrar a volta do meu filho. Ele fez questão dele pensar: esse é o seu irmão, ele é teu irmão, então vamos nos alegrar com ele. Amém? Nós vamos ver nessa parábola algumas coisas aqui que são interessantes. Primeiro filho, ele representa, o mais novo, ele representa os pecadores. Representa as pessoas pecadoras, pessoas que, acham que não tem mais jeito para elas, acham que tudo está perdido, a minha vida se perdeu, eu me perdi aí em algum rumo da minha vida, em algum ponto da minha vida, em algum lugar da minha vida eu estou perdido, eu me perdi. Esse é o primeiro grupo, o grupo do primeiro filho. O segundo filho representa os religiosos, que eles sabiam tudo sobre a lei. Jesus conta essa história para redefinir alguns conceitos na cabeça daquelas pessoas. Então, 4 conceitos, Jesus fala para redefinir alguns conceitos que haviam na cabeça, no coração daquelas pessoas, daqueles religiosos e daqueles ouvintes que estavam ali. Haviam pessoas ali que estavam ouvindo Jesus falar, porque eles queriam realmente ser transformados, não é? Se nós formos lá no comecinho, do capítulo, nós vamos ver que, certa ocasião, muitos cobradores de impostos, no capítulo 15, no começo, ele fala, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Eles chegaram próximo de Jesus porque eles queriam ouvir Jesus. Em contrapartida, os fariseus e os mestres da lei estavam ali para criticar Jesus. Eles estavam ali porque eles estavam ofendidos com algo. Eles não estavam entendendo por que Jesus estava sentado na mesa e conversando ou falando com aquelas pessoas de má fama, com aquelas pessoas que não eram dignas, na cabeça deles, no coração deles, de estar perto de Jesus. Então Jesus, ele fala sobre isso, ele começa a discorrer sobre essas parábolas para dizer
essas 4 coisas que nós vamos falar. Primeiro, quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Na sua cabeça, no seu coração, eu te pergunto, quem é Deus? Quem é Deus para você? Como é que você vê a imagem de Deus? Porque se a gente for ver aqui, cada pensamento, né, tem uma imagem de Deus, né? Deus é pai para você? Deus é realmente aquele criador de todas as coisas? É aquele que criou os céus, terra, mar e tudo que nele há? Quem é Deus para você? Ele usa essa parábola para descrever Deus. Então ele usa o pai. Ele diz assim, este homem, ele tinha 2 filhos. 2 filhos só. E um deles pede a herança, o direito de herança. E esse pai, o filho chega para o pai e fala, pai, velho, camarada, você já devia ter morrido, né? Tá fazendo aqui ainda, fazendo hora extra. Tá na hora de você partir, velho. Me dá a minha parte da herança. Eu quero logo, já que você não morre mesmo. Então, veneno eu não posso dar para você, porque eu vou para o inferno. Matar você eu não vou. Então, me dá logo a minha parte da herança, porque eu quero. Esse pai, ele representa Deus, porque Deus dá o direito de escolha. Então, ele diz assim, tudo bem, é isso mesmo que você quer? Você pensou direito? É isso? Pai, eu já estava de olho lá faz tempo. Faz tempo que o meu coração está aqui, mas a minha cabeça está aqui, mas o meu coração, o meu corpo está aqui, mas o meu coração está longe daqui, pai. Pai, eu tenho que abrir meu coração. Eu estou aqui, mas não estou bem, pai. Pai, está tudo difícil. Eu quero estar longe daqui. Eu não quero estar aqui, pai. Esse é o desejo do meu coração. Então eu tenho que abrir meu coração para você. Não é isso que eu quero. Eu não quero ficar com você. Eu não quero comer sua comida. Entendeu? Eu não quero. Eu quero ir embora, pai. E o pai fala, tudo bem, filho. É isso mesmo? Já pensou com carinho? Quer mais uma semana para você pensar? Não, pai, eu não quero mais uma semana, eu quero agora. E aí ele chama outro filho e dá a herança para os 2. Ele reparte a herança igualmente para os 2 filhos. Esse pai era um pai que realmente dava essa liberdade. Deus é Deus que nos dá liberdade de escolha. Ele faz a gente pensar, ele faz a gente refletir, ele dá tempo para a gente pensar. Mas a última palavra muitas vezes é, nossa, nós escolhemos. Ele não fala assim, não, você não vai. Ele fala assim, tudo bem. A escolha é sua. A escolha é sua. E ele então pega aquela parte da herança e vai para longe. Vai viver longe. Aqui no texto que nós lemos, não fala quanto tempo ele ficou fora da casa do pai. Só fala que ele recebeu a herança, também não fala qual foi o valor desta herança. Acredito que foi muito, né? Era um valor, assim, considerável. E ele gastou com tudo. Chega o tempo que acaba, né? Porque ele era indisciplinado, ele era irresponsável. Nesse texto que nós lemos, fala que ele viveu irresponsavelmente. Ele não tinha responsabilidade com as coisas do pai. Ele poderia estar ali naquela casa, ocupando o lugar do pai depois que o pai falecesse, sendo o administrador de tudo, administrando tudo aquilo que o pai tinha, mas ele era irresponsável, ele era indisciplinado, ele era um moço que ele não tinha nem um pouquinho de disciplina. Ele era uma pessoa indisciplinada, ele era uma pessoa que simplesmente, ele era um esbanjador, ele esbanjava tudo. Então ele não soube aproveitar aquilo que o pai deu. Mas acaba, uma hora termina. E terminou. Só que, como ele está querendo ensinar para aquele público de pessoas quem era Deus, ele diz assim, no texto, que esse pai, ele esperava a volta do filho. Certo? E esse pai, na verdade, eu não sei quanto tempo foi, mas ele esperou. E todos os dias, quando terminava o expediente, o trabalho, ele sentava lá na garagem da casa dele, lá na varanda. E ele ficava olhando a estrada, todo dia. Porque o pai sempre espera a volta de um filho.
O pai, que é Deus, ele sempre aguarda, assim, que o filho retorne. Este é o desejo do coração de Deus. Esse é o desejo do coração do pai. Ele está esperando. Ele espera a volta dos seus filhos. E todos os dias ele fazia isso, perseverante. De repente alguém poderia dizer para ele assim: Senhor, um dos seus empregados, de repente poderia dizer para ele assim: Senhor, vai para dentro, seu filho foi embora, conforme-se, ele não vai voltar mais, entendeu? Se conforme, vai para dentro, para de ficar aqui, sabe? Eu acho que você está alimentando uma coisa assim que não vai acontecer. Mas ele tinha uma perseverança de que o meu filho vai voltar. O meu filho saiu, mas ele vai voltar. E esse pai representa esse pai que espera por nós, que espera pela volta dos seus filhos. Aí nós vemos uma segunda colocação aqui nesse texto, que é o pecado. Ele ensina quem é Deus, ele mostra quem é Deus, e ele mostra o que é o pecado. O que é o pecado? Na verdade, para eles, para aquelas pessoas que estavam ali, o pecado era quebrar uma das 613 leis, era quebrar uma regra. Pecado para eles, no conceito, na cabeça daquelas pessoas, era quebrar uma lei, era quebrar uma regra. Quebrou a lei, quebrou tudo. Pecado, pode passar para mim, é não amar o pai acima de todas as coisas. É não amar o pai acima de tudo. O pai é Deus. E o pai precisa ser amado acima de todas as coisas. O filho mais novo, ele estava em pecado. Por quê? Porque ele amava mais as coisas do pai do que o próprio pai. Sim ou não? Ele amava o pai? Não. Ele amava as coisas do pai. Pai, me dá o que você tem. Me dá a herança que é minha. É minha. Então, ele não amava o pai. E o mais velho também não amava o pai. Porque o mais velho, o que tinha o mais velho? O mais velho, ele simplesmente estava com o coração naquilo que ele estava fazendo, não naquilo que o pai representava para ele. E uma vez chegaram para Jesus e perguntaram assim: como vocês resumem as leis dos profetas? Então Jesus respondeu assim: amarás o Senhor de todo o coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Essa é a lei. Isso se resume à lei. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele resumiu esses dois em 2 mandamentos. Pode passar para mim. Como sabemos que o mais velho não amava o pai? Porque quem ama se alegra com a alegria do outro. Esse mais velho, ele não se alegrou com a alegria do pai. O pai estava feliz, o pai estava muito alegre, o pai estava muito contente, mas ao contrário, ele não se alegrou com o pai. Então, na verdade, os dois queriam as coisas do pai. O mais novo era como se ele dissesse: eu vou fingir que o meu pai não existe e vou viver minha vida e desfrutar das suas bênçãos. Eu vou fazer de conta que meu pai não existe, entende? Porque ele não morreu. Mas eu posso viver fingindo, Eu vou fingir que ele não existe e vou desfrutar das bênçãos, da herança que ele me deu, porque é do meu pai, não é meu. É dele. Então, mas ele me deu porque faz parte, é meu também. Mas antes do tempo. Só que vem a cobrança, E o mais velho, ele usou outro caminho. Eu vou fazer tudo o que o meu pai manda. Eu vou obedecer em tudo. E no final, eu posso apontar o dedo na cara dele e dizer assim: você me deve uma bênção. Eu vou fazer tudo o que o meu pai manda. Eu vou obedecer em todas as coisas. Mas no final das contas, eu não estou amando o meu pai. Porque você me deve uma bênção, pai. Você, pai, você fez isso, pai. Entende? Então, esses 2 filhos representam a nossa vida. Tanto secular, material, como nós lidamos com os nossos pais aqui na terra. Qual é a forma que nós lidamos? Nós amamos verdadeiramente. Nós estamos amando sem simplesmente querer algo em troca. Sem querer receber nada em troca, por amor verdadeiramente. E na vertical,
na horizontal e na vertical. Eu amo a Deus verdadeiramente? Eu estou realmente amando o Senhor? Ou eu quero somente a bênção dele na minha vida? Ou eu quero só o que ele pode me dar, o que ele pode me oferecer? Eu não quero saber de Deus, eu quero a bênção dele. Se Deus me abençoar e me der a herança, uma saúde, meu casamento feliz, uma casa boa, um carro do ano, se eu tiver tudo o que eu preciso, está tudo certo, e eu não preciso de Deus. Eu preciso só do que ele me dá. Então esse é o conceito do filho mais novo. Mas o que é também... pode colocar o próximo. Um se perdeu no caminho da maldade e o outro no caminho da bondade. Um foi mal e o outro foi bom demais. Entende? Pastora, mas eu não estou entendendo. Eu não posso ser mal, mas também não posso ser bom? Por favor, me explica isso. Como é que é o negócio? Então eu não tenho que ser bom? Tem que ser bom sim. Mas esse bom não é o bom que a gente imagina. Não é o bom que está muitas vezes no nosso conceito, na nossa cabeça. Vamos ver o terceiro ponto. O que é salvação? Nós vimos o que é Deus, o que é o pecado e o que é a salvação. A salvação não é uma ideia nossa, é a ideia de Deus. Foi Ele quem nos amou, foi ideia dele. Ele resolveu, Ele nos amou, Ele decidiu nos amar. Ele nos achou, Ele nos encontrou. Então essa corrida em nossa direção é dele, mas o passo é nosso. E qual é o passo? Arrependimento. Qual é o passo nessa corrida? Deus, ele vai, ele corre, mas existe um passo que só nós podemos dar, que é o passo do arrependimento. Quando este filho mais novo, ele caiu em si, ele reconheceu que ele estava errado. Ele reconheceu que o caminho que ele estava era um caminho de trevas, era um caminho que poderia não ter volta, poderia ser um caminho sem volta. E eu sempre gosto de falar, tem alguns caminhos que muitas vezes nós tomamos, que podem ser sim caminhos sem volta, porque pode acontecer da pessoa partir deste mundo e morrer sem salvação. Partiu, não teve arrependimento, não teve um retorno, não teve uma volta, não teve um caminhar, um passo para Jesus, não tomou a direção contrária, simplesmente continuou naquele caminho sem volta, sem arrependimento. Não foi o que aconteceu com este filho, por isso que ele estava diante daquele grupo de pessoas dizendo, olha, ele saiu, ele foi, mas ele caiu em si. Ele entrou numa consciência de arrependimento. Ele começou a se arrepender já lá no começo, quando ele começou a querer comer as bolotas dos porcos. Quando ele olha para aquela comida do porco, quem aqui já deu comida para porco? Levanta a mão. Fora o Norberto, que o Norberto é porco mesmo. Perdão, Norberto. O Norberto está no meio dos porcos. O Renan, que está acostumado, né, a lidar com a porcaria lá. É cheiroso? Não? Você não gosta de cheiro de porco? Ô, gente, que é isso? Gente, é muito fedido. O trem é fedido, né? Dá até um arrepio. E quando a gente chegava perto assim, a gente era criança ainda, né? E a gente chegava perto daqueles porcos fedidos e a gente já saía correndo. Jesus amado, que cheiro! E a gente ficava com aquele cheiro no corpo, ficava aquele cheiro na roupa, cheiro de porco. E ele foi cuidar dos porcos, mas quando ele olha aquela comida do porco, sabe o que acontece? Ele quer comer, porque quem tem fome, come qualquer coisa. Quem está com fome, aquele negócio ali vai satisfazer a minha fome. Tem um versículo de Provérbios que fala assim, que, vou usar um ditado, vai. Goiaba, barriga cheia, goiaba tem bicho, é isso? Barriga cheia, goiaba tem bicho.
É o mesmo versículo de Provérbios lá. Não é isso que fala, mas traduzindo um ditado popular que a gente usa, barriga cheia, goiaba tem bicho. Ou seja, meu estômago está cheio, está tudo bem, estou satisfeito. Não presta essa comida. Mas meu estômago está vazio. Eu estou com uma fome que não interessa se é do porco, eu quero comer. Eu quero matar minha fome. Mas nem isso ele pôde comer. Nessa hora, caiu na consciência. Opa! Meu Deus, não consigo pensar no que eu fiz. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Desperdicei tudo. Gastei tudo. Nem coloquei no banco para girar um pouquinho, para eu ter um pouquinho de lucro. Não, gastei tudo. Nem pensei que fosse acabar. Achei que nunca ia acabar. Achei que ia ser para sempre. Essa vida de regalia, de prostitutas, de meretrizes, de hotéis, de fama, de não sei o quê. Eu achei que ia ser para sempre. Mas acabou. Acabou. E aí, ele fala assim, já sei. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Memórias. Aqui nós podemos entender que existem memórias guardadas na casa do pai. Eu tenho uma lembrança. Os empregados do meu pai comiam 3 vezes por dia. Eles tinham comida boa. O papai dava comida boa para os empregados. Eu me lembro que o papai, ele colocava uma mesa farta lá, era café da manhã, era almoço, era 4, café da tarde, e tinha um jantar, era 5, e a cesta da noite. E ainda tinha à noite um chazinho com bolachinha lá, que o papai dava para eles. E eu aqui, perecendo de fome, e eu aqui, morrendo de fome, essa memória que ele guardou da casa do pai. Eu vou abrir um parênteses aqui. Que memória seus filhos vão guardar da sua casa, pai? Cri, cri. Uma memória de briga? Uma memória de desavenças? De discórdias? Uma memória de desrespeito? De palavrões? Qual memória seus filhos vão guardar da sua casa? Eu me lembro de uma história que eu li, de um menino que ele tinha na casa dele um cheiro de cigarro. Na casa dele todo mundo fumava. Então o cheiro da fumaça era... não tinha como negar, né? Porque a pessoa que fuma, na hora que chega já dá uma ardência nos olhos. Então, se você fuma, chegar perto de mim, eu sei que você fuma. Porque dá uma ardência nos olhos, começa a arder os olhos. E aquele cheiro daquela casa, cheiro de fumaça, cheiro de tabaco, cheiro de um monte de coisa, que não era cheiro bom. E um dia, o amigo dele, ele foi na casa do amigo dele. Quando ele chegou na casa do amigo dele, ele ficou encantado com aquele cheiro. Ele falou assim, eu nunca senti esse cheiro na minha vida. Cara, aí ele chegou e falou para a mãe dele assim, mãe, a casa do meu amigo tem um cheiro bom, tem um cheiro gostoso na casa do meu amigo, é um cheiro de frutas assim, era naquele negocinho que eles conhecem nas paredes assim, sabe, aquele cheiro cítrico, um cheiro gostoso, e tinha cheiro de bolo, mãe, cheiro de bolo de laranja. Alguém gosta de bolo de laranja aqui? É bom, né? Aquele cheiro de bolo de laranja, bolo de coco, bolo de milho. Era um cheiro gostoso. Mas, mãe, aqui em casa cheira fumaça, mãe. Por que aqui em casa não tem cheiro de bolo? E a senhora faz bolo, mas não cheira o seu bolo. Porque a fumaça está encobrindo o cheiro do bolo. O cheiro do cigarro, do tabaco, está encobrindo o cheiro daquele bolo. E ele falou, mãe, eu acho que eu quero morar na casa do meu amigo. Eu acho que eu quero mudar para a casa do meu amigo, porque o cheiro é muito bom lá. O que aconteceu? Aquela família começou a prestar atenção. Nós vamos parar de fumar. Nós vamos parar de usar tabaco aqui em casa. Nós vamos mudar totalmente o cheiro dessa casa. E aquela casa mudou por causa daquele filho. Porque ele disse, eu quero morar na casa do meu amigo, porque meu amigo tem cheiro bom lá. Entende? Sem contar o cheiro do perfume de Cristo, né? Cristo é um perfume eterno que existe na nossa vida e nós somos o bom perfume do Senhor. Então esse homem, esse jovem menino, esse homem,
moço, né? Não era menino, era moço. Ele guardou na memória as coisas boas da casa do pai. E quando ele fala, eu vou voltar, ele começa a caminhar em direção ao pai. Cada passo que ele dá, ele vai pensando assim, eu vou voltar. Mas o que eu vou falar para o meu pai, hein? Eu vou falar assim, ai pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus. E o pai, ele avista o filho de longe, o texto diz que de longe, ele vê o seu filho voltando, e ele corre e abraça o filho. Hoje é assim, né, gente? O filho é mais alto que o pai, é assim mesmo. Naquele tempo também era assim, o filho crescia mais que o pai, né? Você olha o pai assim, você fala, quem que é o pai, quem que é o filho? O filho está desse tamanho, o pai assim, o filho cresceu mais que o pai. Aí o pai fala assim, olha, filho, ele começa o discurso dele falando assim, pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, eu estou me arrependendo, pai. E o pai fala assim, fica quietinho, fala nada não, fica quietinho, não precisa falar mais nada. Ei, vem cá, servo, corre servo, traz a roupa servo, traz a roupa, olha lá a roupa lá servo. Ao vivo é assim, viu gente? Então, ele pega assim, põe logo uma roupa nova nele, põe uma roupa nova, ele já tinha tomado banho, tá gente? Foi lá, tomou banho. O lavar-se, né? Ele vai lá tomar banho, vai se lavar, porque, na verdade, assim, não dá para pôr o novo em cima do velho, mas tudo bem, aqui pode, né? Mas ele tirou aquela roupa velha, tá? Ele tirou aquela roupagem suja, aquela roupa antiga, e ele colocou uma roupa nova. Ele colocou, traz para mim, traz essa roupa nova, e traz também um sapato novo, porque esse daí não presta mais não, pode tirar, porque é da vida velha, não vai servir mais não, pode jogar fora, tá? Eu tenho um sapato novo para você, sandálias novos, sabe o que significa isso? Significa assim, que Deus, Ele deu um novo espírito, a roupa, uma nova vida, um novo espírito. Aquela vida velha sua já foi, tá bom? Não precisa falar mais. Ai, pai, eu pequei tanto, pai, eu fiz isso, pai, eu fiz aquilo, filho. Vida nova. O pai te ama, entende? O que você fez já é passado. O passado ficou lá atrás. Agora você tem uma roupa nova, você tem um sapato novo, que significa os pés caminhante novos pés, nova caminhada. Agora você vai caminhar com um novo passo, você vai dar novos passos na sua vida. E tem mais, eu vou te dar um anel, servo, por favor, coloca no dedo dele. Não vai caber, mas tudo bem, põe no dedinho. E ele coloca um anel no dedo. O anel significa uma nova aliança, um novo compromisso. O novo compromisso que você vai ter com esta casa, com esta família. Você estava longe, filho, mas você voltou. E você é bem-vindo nesta casa, porque o pai te ama. E tudo que é do pai é seu, filho. Entenda isso, você foi, mas continua sendo filho. Você partiu, mas não perdeu a capacidade de ser filho. Você não é servo, não, você é filho. E ele diz, me recebe como um dos seus servos, pai. Não, filho, você é filho. O filho vai ser sempre filho. Ele saiu, ele partiu, mas ele arrependeu e ele voltou e continua sendo filho. Vai lá, Deus abençoe. Vamos aplaudir esses meninos? Então, o mais novo, na verdade, ele tinha uma lista de pecados para apresentar para o pai, uma lista de pecados. Ele disse, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O problema, na verdade, nem era o filho mais novo, era o mais velho. Ele tinha uma lista de coisas certas. Ah, mas eu faço tudo certo. Passando disso, ele começa a usar o filho mais velho. O filho mais velho, ele fala assim, pai, o que é isso que está acontecendo? Quando ele chega, ele vê a festa, o pai dá festa para aquele filho. Devolve meu anel, Marcel, por favor. É do pastor, não é meu.
Se perder, você vai pagar. Aí, tipo assim, ele dá a festa, o pai dá aquela festa, mata aquele bezerro cevado que ele estava preparando para a volta do filho. Aquele bezerro cevado quer dizer assim, que ele estava preparando para que o momento que o filho voltasse. Ele acreditava que o filho ia voltar, tanto que ele preparou um bezerro e estava cevado para aquele momento. E ele dá a festa. Só que o filho, ele escuta, o mais velho escuta, e ele chega para o empregado e fala assim: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Aí o empregado fala: é o seu pai, ele deu uma festa, o seu filho voltou. E ele disse assim: mas que coisa é essa? Que negócio é esse? Que palhaçada é essa? Onde já se viu meu pai dar festa para esse vagabundo, para esse perdido? Que não tem lógica um negócio desse. Mas aí o pai, ele fica para o lado de fora, ele não entra na festa. Ele não entra. Sabe, tem pessoas que vão ficar do lado de fora, que são fariseus, são hipócritas, que simplesmente vê alguém se arrependendo, vê uma pessoa do mundo, uma pessoa que está suja, sabe, e se arrepende, e aí ele fala assim: depois de aprontar tanto, agora fica aí, ó, achando que é limpinho. Esse é o fariseu. Esse é o fariseu religioso, aquelas pessoas que são verdadeiramente terroristas religiosos. Então esse menino, ele estava do lado de fora, ele não entrou na festa. Ele não entrou na casa da festa do pai. Ele ficou para o lado de fora. E o pai vai lá e conversa com ele. Ele vai lá fora. O pai sai para fora e diz assim: filho, não era justo a gente se alegrar com esse seu irmão? Ele fala assim: esse seu filho, não era nem meu irmão, era seu filho. Esse seu filho gastou tudo. Não sei aqui se alguém já presenciou isso na casa, né? Que tem mais de um filho, que nem chama de irmão, né? Fala assim: seu filho, pai. Ou quando o marido, né, às vezes está bravo, a esposa fala assim: tá vendo, seu filho? A mulher fala para o marido assim: ó, o que seu filho está fazendo? Aí o marido olha para a mulher e fala assim: ó, sua filha, olha o que ela está fazendo. Não é minha não, é sua. É só seu. Tenho culpa nesse negócio não. É seu. Olha lá, está aprontando. Né, Thaís? Só da Thaís. Que coisa linda. E aí, ele começa a usar essa chantagem emocional para o pai. Pai, eu trabalhei tantos anos na sua fazenda e você não me deu um cabrito para celebrar com os meus amigos. Oxe, por acaso você pediu, filho? Você nunca me pediu. Eu não sabia que você queria um cabrito para celebrar com seus amigos. Não era seu, porque tudo que é meu é seu. Aliás, tudo é seu, filho. Não tem problema não, filho. Pode pegar, é tudo seu. E ele começa a malhar esse irmão mais novo. Ele gastou tudo, ele fez tudo, tanta coisa errada, e você vai e abraça e ainda dá uma roupa nova, dá festa, dá anel, dá não sei o quê. Enfim, ele simplesmente usa de uma religiosidade muito grande. O problema do filho mais velho é que ele tinha uma lista de coisas certas. E como é que eu vou me arrepender de coisas certas? Que eu faço tudo certo? O problema não era porque ele fez certo, mas o motivo que estava por trás das coisas certas. O problema não é fazer certo. É importante fazer certo. Mas o problema é o motivo, a motivação que está por trás das coisas certas. Eu faço certo porque eu preciso receber, tacar na cara do meu pai um dia. Eu vou falar para ele: ó, eu fiz tudo, agora você me deve. Eu fiz tudo o que eu devia, agora você pode me pagar, você pode me dar, porque é meu. Cobrança, esse filho cobrança. E a última coisa, o que é santidade? Como andar em santidade? Só tem uma coisa que nos faz andar em santidade, a graça do Pai. A força para vencer o pecado não está na ênfase da lei, não está no inferno ou no céu, mas simplesmente na graça do Pai. A força para vencer o pecado, para vencer tudo, está na graça do nosso Pai. Imagina este filho, depois de acordar no dia seguinte, gente. Esse filho que voltou para casa, imagina no dia após ele ter voltado para casa, naquela casa gostosa, aquela casa cheirosa, aquela casa que tinha uma mesa com café da manhã, aquela casa que tinha um almoço, aquela casa que tinha um jantar. E ele levanta no dia seguinte com um pijama que ele não merecia, uma cama que ele dormiu
que ele não merecia. E ele acorda, e o pai está lá, ele está na cozinha, o pai acorda e fala assim: tudo bem, filho? Dormiu bem, filho? Imagine se esse pai fala assim: filho, pode fazer alguma coisa para o pai hoje? O que esse filho ia falar, gente? Você acha que ele ia falar: não, pai, não faço, pai? Esse filho estava perdido, ele estava na lama, ele estava lá na escuridão do pecado, e esse pai resgata ele, e esse pai pede alguma coisa para esse filho. O que esse filho não vai fazer por esse pai? Imagine. Como dizer não a alguém que me amou tanto? Como falar não para esse meu pai que me recolheu, que me acolheu, que me amou, que se entregou por mim? Como dizer não para ele? Para a gente encerrar. Pode passar. Santidade não é o que a gente faz para pagar a Deus. Porque Jesus terminou a história dizendo: está pago. Não é o que a gente faz para pagar. Porque Jesus já pagou. O que é então santidade? Santidade é que a gente, santidade é que a gente faz como um sentimento de gratidão pelo que Ele fez por nós. Santidade é um produto da graça de Deus, é o que a gente faz como gratidão, como sentimento de amor, de gratidão a esse Pai. É um produto da graça de Deus por nós. E o que mais? Uma palavra-chave na Bíblia é: lembre-se sempre do que Ele fez por você. E para a gente concluir, tudo o que Ele pede para você é viver em resposta ao que Ele fez por você. Tudo o que Ele pede é para você viver em resposta ao que Ele fez por você. Isso é santidade. É você entregar-se totalmente a Deus, viver de uma forma que você agrade o Pai. Que o Pai seja verdadeiramente glorificado na nossa vida. Essa é a vontade dEle por nós. Quero que você fique de pé, nós vamos orar. Eu não sei qual desses dois filhos mais representa você. Se você é uma pessoa simplesmente que está vivendo uma vida dissoluta, uma vida que você acha assim: eu sou miserável, pecador, eu sou uma pessoa que não mereço a graça do Pai, eu nem mereço ser chamado de filho, de tanta coisa errada que eu já fiz na minha vida, e de repente continuo ainda fazendo, mas eu quero voltar para a casa do meu Pai, eu quero voltar para a presença do meu Pai, eu quero ser chamado de meu filho, ouvir esse meu Pai me chamando de meu filho, porque eu ainda continuo sendo filho, eu sou filho de Deus. Eu não sou simplesmente um empregado dessa casa, eu não sou alguém que é um servo, não, eu sou um filho de Deus. Deus me amou e entregou o seu próprio filho para que eu pudesse ser chamada de filha de Deus. Então, quando eu entrego a minha vida a Ele, quando eu me arrependo e eu volto para Ele, eu me torno seu filho, eu me torno sua filha. Por outro lado, eu não sei, de repente você tem sido uma pessoa muito religiosa, uma pessoa que de repente aponta o dedo para os outros e acha que todo mundo está errado, só você está certo. O mundo inteiro está errado, só você está certo. Todo mundo vai perecer no inferno, você vai ser salvo. Cuidado para não ficar fora da festa. Cuidado para não ficar fora da casa do Pai. O interessante é que o pecador ficou dentro e o santo ficou fora. O santarrão, aquele que achava que ele era o bom, não faço nada de errado, comigo está tudo certo, minha vida está tudo correta, eu sou bom mesmo. Ele ficou do lado de fora. A Bíblia diz assim que existem primeiros que serão derradeiros e derradeiros que serão primeiros. O que significa isso? Pessoas prostitutas, meretrizes, ladrões, que podem entregar a vida a Cristo e entrar para a festa. E muitos que se dizem crentes, sou cristão, eu sou desde ventre da mãe, minha mãe era crente, eu também sou até hoje, mas muitas vezes sou uma pessoa que acusa os outros, que vive de acusação, que vive simplesmente apontando o dedo para o pecado dos outros. Eu posso ficar fora, se eu não me arrepender. De igual modo,
precisamos nos arrepender. Tanto o filho mais novo, como o filho mais velho. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos quem é Deus. Reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor é o Deus de amor, é o Deus que nos ama e que está pronto, que está esperando por nós. Que anseia a volta do filho para casa. Que espera que esse filho volte arrependido para a casa do seu pai. A casa onde havia bonança, aonde havia sustento, aonde não faltava nada, aonde tinha tudo, mas ele deixou para trás. Mas ele voltou em si, ele caiu em si e voltou novamente para a casa desse pai. Mas, Senhor, nós reconhecemos também que nós somos pecadores, que nós pecamos muitas vezes, que nós saímos da sua presença, que nós, assim como este filho se ausentou da casa do pai, partiu para uma terra longe, distante, esse filho, ele voltou para a casa do pai. Nós reconhecemos que nós muitas vezes nos afastamos de ti, e nós queremos voltar para ti, voltar para a sua presença, voltar para os seus braços, porque na tua presença, Senhor, existe vestes novas, existe, Senhor, meu Deus, um novo começo. Na tua presença, Senhor, existe um novo espírito. O Senhor nos dá nova chance, um novo começo, uma nova razão para nós vivermos. E o Senhor coloca também sandália nos nossos pés, dizendo que o Senhor vai renovar o nosso caminhar, que o Senhor tem um novo caminho para cada um de nós. E o Senhor coloca um anel no nosso dedo, dizendo que o Senhor tem uma aliança conosco, essa aliança de filho, que ela não vai ser quebrada quando houver o arrependimento. Quando existir o arrependimento, essa aliança não será quebrada. Meu Deus, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, e o teu amor, Senhor, nos mantém vivos, nos mantém firmes, e é este amor que nós queremos nutrir, Senhor, a cada dia. O amor não pelas coisas do Senhor, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, não pela herança que o Senhor pode repartir, mas pelo amor que nós temos por ti, Senhor. O fato do Senhor ter nos entregado o seu filho, de o Senhor ter entregado o seu único filho por amor a nós. Muito obrigado, Senhor. Coloca isso no nosso coração, ó Deus. Nós queremos nos lançar diante do Senhor e crer que o Senhor é justo, que o Senhor é o amado, que o Senhor é o desejado do nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Todos digam amém. Glória a Deus.